Toma posse, Senhor Jesus, deste momento especial, Senhor. O louvor atrai a tua presença, mas a tua palavra liberta, cura, transforma, salva e renova. Pai, toma posse desse momento em tua presença, eu te peço. Usa-me, Senhor, como canal. Me dá sabedoria e conhecimento, pois eu não sei de nada. Em nome de Jesus, coloca teus anjos aqui no altar, na porta da igreja e no coração do teu povo. Em nome de Jesus, glória a Deus. O tema nessa noite, irmão, é contra-ataque do I. Olha, pastor, diga, cuidado que o diabo ele vai te atacar. Olhe de novo, diga, cuidado que ele vai te atacar. A preocupação do diabo, irmão, não é com quem está caído, porque está na mão dele. A preocupação do diabo não é com aqueles que estão presos no mundanismo. A preocupação do diabo é com você que busca a presença de Deus. Porque ele sabe que essa presença que está em você, tanto liberta a tua vida, como vai libertar outras pessoas que estão perto de quem? De você. Ele sabe que você vai libertar a sua família. Você sabia disso? Ele sabe que você pode ir lá no seu trabalho libertar um amigo, um patrão. Ele sabe que a presença de Deus que está na tua vida pode resgatar pessoas que estão aprisionadas na mão dele. Você sabia disso? Por isso que você se prepare, porque o diabo ele vai te perseguir. Diga glória a Jesus. Mas qual é a preocupação de Jesus? Ele escrevendo lá em João 14, ele disse: não turbe os vossos. Porque Jesus, ele falou não turbe, porque Jesus sabia que por mais que o povo conhecesse a sua palavra, mas que a perseguição, a aflição, a dificuldade, os problemas que iam se levantar, iam fazer as pessoas turbar o seu. E quando uma pessoa turba o coração é perigoso. Por quê? Porque quando turba o coração, pensa em parar, em desistir. Olha, pastor, me diga, não deixe Satanás fazer seu coração desistir da palavra de Deus. Ó, diga para ele por quê, diga por quê. Esteja sabendo a partir de agora que essas lutas que você passa, essas aflições, essas perseguições, não é outra coisa, porque você é lá de cima e não aqui de baixo. Toda pessoa que ela é de cima aqui na terra paga preço. Você sabia disso? Então por isso que o Espírito Santo ele quer nos ensinar hoje que é impossível nós servir a Deus e ter uma vida aqui na terra de alegria, de só bênção, de só flor. Esqueça, irmão. Jesus ele não prometeu aqui na terra para ninguém que nós ia viver só de bênção. Por que Jesus não prometeu? Porque Jesus sabia que assim como ele nasceu, ele foi perseguido pelo diabo, o diabo quis matar ele, chicoteou ele, prendeu ele, fez aquele povo desprezar ele, o povo rejeitou ele, botou ele numa cruz. Imagina se fizerem isso com ele, o que é que vão fazer com nós? Então Jesus não garantiu para ninguém que nós vamos viver só de bênção. Jesus disse: orai e vigiai, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Mas também ele diz que vós seriam perseguidos, humilhados, afligidos, muitos de vós seriam até mortos, muitos de vós seriam presos, humilhados, rejeitados, até pelas suas próprias famílias. Mas Jesus disse: bem-aventurados sois vós, porque de vós é o reino dos céus. Então você perde aqui para ganhar onde? Para ganhar lá. Você vai perder amigos, você vai perder até famílias, porque tem famílias que depois que você aceita Jesus, não quer mais conversar com você. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, olha para a tua cara e diz: olha, depois que você é crente, eu não quero mais conversa contigo. Siga o teu caminho, siga a tua fé, que eu siga a minha. Tem muitos maridos que já deixaram as suas esposas porque elas foram crentes, porque elas aceitaram Jesus.
Disseram, ou você larga a igreja, ou você larga esse Deus, ou então nós se separa. Mas muitas mulheres tomaram a decisão de continuar servindo a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Muitos homens também, as mulheres idólatras, elas diziam, você é crente agora, a partir de hoje você não é mais meu marido, siga teu caminho que eu vou seguir o meu. Mas eles continuaram servindo a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque você perde aqui para você ganhar lá. Diga glória a Jesus. Paulo diz, se vós tem marido descrente, se vós tem esposa descrente, mas se ela consente que você seja crente, não o deixe. Porque a santificação que há em ti passará tanto para ti como para seus filhos. Mas se teu marido ou tua esposa disser assim, ou eu ou Jesus, aí Paulo diz, então Deus não chamou vocês para a prisão. Deus chamou vocês para ser libertos. Diga glória a Jesus. Ninguém pode colocar nada nesse mundo diante da presença do Espírito Santo. Porque senão nós se tornamos idólatras. Porque Jesus disse, aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Diga glória a Jesus. O nosso coração tem que estar em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Porque se teu coração estiver no dinheiro, você vai se desviar. Se teu coração estiver em família, você vai se desviar. Se teu coração estiver em qualquer coisa dessa terra, você vai se desviar. Mas aqueles que estão com o coração em Jesus, o diabo pode se levantar, pode atacar, ele pode fazer o que, pode lançar você até em calabouço, mas você não nega o nome de Jesus. Porque seu coração está onde? Em Jesus. Então a gente vê, irmão, que Satanás, ele não vai brincar. A gente sabe que ele sabe que já está chegando o fim dos tempos, que já não tem mais tempo. A verdade é essa. Uma vez eu vi um demônio manifestado, ele disse que as crianças, elas não vão chegar em fase adulta antes que Jesus venha buscar a sua igreja. Então dá para se perceber que está muito mais perto do que nós pensamos. Diga glória a Jesus. Se você pesquisa, você vê a ordem mundial, eles já estão elaborando a moeda única, né? Já em 2030, a gente está vendo que falta poucos anos para se chegar a 2030 e já tem uma programação para a moeda única, a ordem única. Em outras palavras, a manifestação do anticristo. Mas Jesus vem buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Aqueles que estão orando, aqueles que estão vigiando, aqueles que estão resistindo os contra-ataques de Satanás, pode ter certeza, você vai sofrer aqui, mas você vai sorrir lá em cima. Diga glória a Jesus. Deus vai limpar as suas lágrimas. Você lá vai morar em casa de ouro e de cristal. Lá você não vai mais passar por luta, por perseguição ou por aflição, porque agora você vai morar com a presença de Jesus. Agora o que adianta, irmãos, nós se entregar ao diabo e nós perder a nossa salvação? Ah, pastor, a luta é grande, a perseguição é grande, pastor. Pastor, você não sabe o que eu passo. Você não sabe é o que as almas passam no inferno. Você não tem ideia o que a alma passa lá embaixo, atormentado em fogo, demônios torturando, demônios fazendo todo tipo de orgia com essas almas lá dentro do inferno. E aí muitas vezes uma perseguiçãozinha, uma lutazinha, uma afliçãozinha, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir. O diabo ataca porque ele sabe que a última arma que ele tem é essa, é atacar, é colocar nós em situações para que nós possamos perder a fé e desistir do caminho de Deus. O diabo sabe disso, mas Jesus diz que ninguém pode arrebatar aqueles que estão na sua mão. Diga glória a Deus. Aqueles que são escolhidos de Deus não desistem. Aqueles que são escolhidos de Deus não param. Aqueles que são escolhidos de Deus não olham para trás. Aqueles que são escolhidos de Deus, irmão, olha para cima e não para baixo. Diga glória a Deus. Então pergunta para seu irmão, diga aí, você é um escolhido? Você é um escolhido? Você tem que ser escolhido. Você não pode deixar o diabo te vencer.
Você não pode deixar que qualquer coisinha faça você olhar para trás. Nós não podemos ser crente de culto, ou crente somente de flor. Nós temos que ser crente também no espinho. Diga glória a Jesus. Porque a flor tem espinho também. Vai ter dia que você vai se alegrar, vai sorrir, vai louvar, vai cantar, mas vai ter dia que você vai só gemer. Vai fazer igual a Ana. A aflição daquela mulher estava ali gemendo, mas Deus estava ouvindo a oração dela. Diga glória a Deus. O problema não está em gemer, porque mesmo gemendo, Deus escuta as nossas orações. O problema está em teu coração se turbar. Então olhe para seu irmão e diga: não deixe seu coração se turbar. Crê em Deus, crê também no Pai. Há muita morada lá, Deus está preparando a tua morada lá em cima. Então não deixe Satanás roubar a tua morada. Não deixe. Passe o que você passar, perseguição, mas você não deixa o diabo turbar o teu coração, ou fazer o ponto de você olhar para trás e tentar desistir da sua fé. Deus não deixou facilidade para ninguém. Tudo que é fácil demais é perigoso. Deixa eu dar um conselho. Obreiro, segura essa criança, por favor. Olha, tudo que é fácil demais é perigoso. Não queira nada fácil. Quando vem um negócio fácil demais, nós temos que ficar até com medo. Escuta o que eu estou dizendo a vocês. Quando oferecerem algo para vocês com muita facilidade, pode ter certeza que tem a mão do diabo lá no meio. Porque todos os profetas, até o próprio Jesus, tudo deles foi dificultados. Quando você sentir que você está lutando por uma causa e a causa ela é insistente, é porque ela é de Deus. Deus vai te dar a vitória. Porque muitas coisas que vêm fácil demais não é outra coisa, é a mão do diabo para nos desviar. Ele sabe trabalhar, ele sabe conseguir nos tirar da presença do Senhor. Eu já vi muitas jovens, através de facilidade, se desviar e sair dos conjuntos. Muitas já saíram desse conjunto aqui, olha. O diabo enviou facilidade. A jovem está orando: Senhor, manda, Senhor. Aí o diabo escuta. Aí o diabo, eu vou mandar primeiro. Aí o diabo manda, a menina se abestalha, aí entra e se relacionar com o ímpio, um tomador de cachaça, um fumador de droga, dizendo: foi Deus que enviou, não foi o diabo. Porque diabo não envia ímpio para crente, quem envia ímpio para crente é o diabo. Deus envia homem de Deus para mulher de Deus. Diga glória a Deus. Deus envia servo de Deus, ungido de Deus para serva de Deus. Deus não envia desviado. Deus não envia filho do capeta para desviar suas servas de Deus, não, irmão. Então, tudo que é facilitado, pode ter certeza que tem a mão do diabo lá no meio. Pode ter certeza. A Bíblia proíbe namoro de homens de Deus, de mulheres de Deus com ímpios. Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem as trevas com a luz? Não, mas o bichinho é bonzinho, pastor. Ele é legal, é uma benção. Tá certo. Dalila era desse jeito. E foi devagarzinho em Sansão. E foi devagarzinho. Quando é fé, Sansão estava cego sem o poder de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Satanás, ele não é besta não, ele é sagaz. Ele vem derrubando profetas, vem derrubando pastores, obreiros, vem derrubando missionários. Ele só teve um que ele se arrebentou, que foi em Jesus de Nazaré, diga glória a Deus. Mas o resto ele botou para quebrar. Aí, Mário, nós fica brincando com o diabo.
Eu conheço a verdade, Deus está no... Irmão, não se abstai não. O diabo não está preocupado com gravata, o diabo não está preocupado com sapato social, o diabo não está preocupado com saia comprida. Se nós somos obreiros, se é obreira, se é pastor, se é presbítero, se é dirigente, o diabo está preocupado é te derrubar, é te envergonhar, é logar você no fundo do poço. Mas o Espírito Santo está nos alertando nesta noite: cuidado com o contra-ataque do diabo. Diga glória a Deus. O diabo ele vai te atacar e você tem que estar preparado para batalhar em nome de Jesus e pôr ele por terra. Diga glória a Jesus. Mas olha para seu irmão, mas não deixe o seu coração se turbar. Coração turbado é um perigo. E o diabo tem turbado o coração que não é brincadeira nessa terra. Tem tantas pessoas que louvavam a Deus e hoje estão em casa, coração vai fechado, turbado. Ah, Deus me quer em casa. Ah, se quiser que Deus venha me buscar. Só vou para a igreja do dia que eu quiser agora. Coração turbado. O diabo, ó, domina. Você só vai no dia que eu quero, o diabo diz. Não, só preciso ir só no domingo. Como se Deus precisasse da nossa adoração só num domingo, né? E o salmista Davi disse: me alegrei quando disse vamos para a casa do Senhor. Quem disse isso foi o salmista. O salmista, quando dizia assim, eu vou para a casa de Deus, o espírito dele se alegrava com isso. Mas muitos, quando chega dia de culto, o espírito se entristece. Ai meu Deus, já chegou o dia de culto? Ou como essa semana está passando ligeiro. É ou não é? Meu Deus, Malho, hoje é sexta-feira, Malho. Eu pensei que era quinta. Mas é culto hoje, oh meu Deus. É um peso, né? É uma aflição. Aí o Espírito Santo, ele olha lá de cima e faz coração turbado. Porque quando o nosso coração está alegre na presença do Espírito Santo, a gente anela que chega o dia de culto. Diga glória a Deus. Quando é na terça, quando é na quinta, oh meu Deus, se hoje tivesse culto, é verdade? Se tivesse trabalho na igreja para eu estar adorando o meu Deus lá, é verdade? Não é? A alegria dentro daqueles que têm o desejo de servir a presença do Espírito Santo, irmão. E bem-aventurados são essas pessoas que são avivadas, que têm um amor de buscar a presença de Deus, que não busca a Deus por força nem por violência, mas faz como o Davi: me alegrei quando disse vou para a casa do meu Deus. Porque não vai ver outra pessoa aqui, a não ser o Espírito Santo. Nós viemos aqui, não foi por causa de pastor, foi por causa do Espírito Santo que está aqui. Olha. É Ele que cura, Ele que liberta, Ele que te alegra, Ele que te renova, Ele que te fortalece. Mas o diabo, ele vai atacar para turbar seu coração, para você ficar perdendo a vontade de buscar a presença do Espírito Santo. Então, todos os que servem a Deus serão o que? Atacados. Levante a mão um aqui que não é atacado. Jo é atacada? E tu, é? É tijolada, né? Mas nem ataque, não é tijolada, né? Parece que a casa quer cair por cima. Malho não é, né? Malho atacado? É atacado também? Só o Zé Nuno, né? Que mora na rua de baixo, lá não tem ataque, né, irmão Zé Nuno? É que tem, né, meu Deus? Se eu perguntar para todos vocês, você vai dizer: pastor, não é brincadeira não. Você não tem ideia que dessa semana os ataques já veio. Mas o problema, irmãos, não é o ataque. Porque os ataques, ele não pode matar você, ele não pode tirar a presença do Espírito Santo que está em você. Pode deixar atacar, pode vir o diabo, pode vir os demônios, pode vir legiões, possessões, mas não pode tirar a presença do Espírito Santo que está dentro de você, a não ser que você turbe o teu
coração. Você não tem ideia, irmão, quantos pastores desviados tem aí fora. Irmãs de oração, obreiros, até pastores presidentes, missionários. Esse carnaval estava muitos lá dentro. Sabia? Tinha blocos evangélicos lá dentro. Com historinha que estou ganhando alma para Jesus no carnaval. E tudo dançando. Bota uma música evangélica para tapear. E aí tudo dançando o carnaval, envolvido com aquela mesma festa mundana. Cadê que pega uma Bíblia, fica na esquina pregando para o povo que vai passando? Ei, o carnaval leva para o inferno. Ei, a carne mundana leva você ao inferno. Ei, olha, não pode beber. Ei, não pode fumar. Ei, não pode ir para a prostituição. Ei, porque ele não pega a Bíblia com palitozinho, a gravata e fica nas esquinas pregando. Não, tem que se vestir com roupinha, trajes de carnaval e dizendo que vão lá ganhar almas para Jesus. Você tem ideia? Eu vi 2 jovens de conjunto. Estava no carnaval e o pastor lá estava evangelizando como homem de Deus e todas as 2 se manifestou no carnaval. Foram lá para turbar o coração e foram lá buscar o que não ia achar. E acharam demônios para a vida delas. Porque a alegria, eu sou sincero, irmão, não é a bebida, a droga, a prostituição, a criminalidade, seja o que for, que vai trazer paz e alegria para você. Unicamente a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você não precisa de bebida, droga, você não precisa de festa mundana, você não precisa de nada que o diabo oferece para o povo do mundo aí, porque a paz que está dentro de você é suficiente para encher esse vazio e você não precisar de nada desse mundo podre, irmão. Mas o diabo, ele vai te atacar. O diabo vai atacar. A gente está vendo, irmão, o declínio, a queda de muitos. Veja enquanto chega um, ei, pastor, eu estou fraco. Você sabe o que é fraqueza? Pecado. Quando alguém chegar perto de você, seja pastor, obreiro, seja dirigente, seja quem for, irmã, e começar com um negocinho que estou fraco, sabe o que é isso? Pecado. Quer que eu mostre na Bíblia? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria por causa do pecado. Aí perde a vontade de vir para a igreja. Perde a vontade de orar. Quando chega dia de culto é um sofrimento para chegar na igreja. Tem muitos que é obrigado o pastor a adular. Ei, venha porque senão o diabo vai pegar você. Outros vêm com medo do cão. Eu vou porque senão o diabo me pega. Mas não é para servir a Deus, né? É com medo do diabo. Tem hora que o diabo ajuda, né? O bicho é terrível. Mas tem hora que ele dá uma ajudinha para nós, né? Vez quanto, né? Toda a vida não. É, irmão. O que foi? Não é fácil, irmão. Aí o pastor paga um preço terrível. Eu estava conversando com os obreiros. Eu estava dizendo a esse povo que estão brincando aí, nós vamos deixar de orar nesse povo. A gente vai ficar de bituca. E a gente perceber que leva as coisas por brincadeira porque é perdido orar. É verdade ou não é? Perdido. É melhor deixar endemoniado. Até um dia a pessoa disser assim, não, eu vou me libertar, agora eu quero. Por quê?
põe em risco a vida da pessoa que está orando, põe em risco a vida do pastor, dos obreiros, é ou não é? Vamos tomar choques espirituais sem precisão. Então, é melhor acaba de deixar de molho no azeite, né? Deixar o cão dar uma sabugada, uma quebrada, um estalo de osso. Aí a pessoa vai levar as coisas a sério de Deus. A gente ora na pastora, já faz 2 cultos que não pisa na igreja, bolando aí no meio da rua. Aí Luca vai orar, Cacá, Rauã, o besta do pastor, né? Vai orar, é ser palhaço. É nós ser palhaço. É verdade ou não é? E nós vamos mudar muitas coisas aqui. Porque é incrível, meu irmão. Tem que mudar. Tem que deixar se lascar. A verdade é essa, irmão. Esse povo fica brincando com... deixa se lascar. Deixa tomar um desacerto grande. Aí liga meia-noite pro pastor, babando em cima de uma cama. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Morra pra lá. Irmão. Aí o pastor é errado, né? Tô colocando minha vida em risco. Por pessoas que não levam as coisas a sério. Aí o pastor tá errado, tá? Faça o seguinte, você que acha que o pastor está errado, eu vou botar você para estar orando por esse povo. Aí você vai sentir o que nós sentimos. Porque a gente achar que o pastor está errado por não querer orar, eu não estou falando que eu não vou orar por pessoas que querem Deus. Agora por pessoas, irmão, que ficam brincando. Será possível que nós vamos passar 200 anos expulsando demônios das mesmas pessoas? Tá aí Raíssa está liberta. Outra mulher, outro semblante, outra pessoa, é ou não é? Porque quer se libertar, não perde campanha, tá orando, tá com o marido, tá buscando. Botou a vida no altar. Tá no processo da disciplina, tá? Porque isso tem que ser, né? Tem que ter uma correção para que todos que tentar fazer vai passar pela mesma coisa, mas não é que ela tá desviada, não. Ela tá bem com Deus. Mas o que acontece é que muitas pessoas ficam brincando com o Espírito Santo. Chega uma hora que Deus diz lá de cima, basta, para de orar. Então olha para o Senhor e diga, cuidado, porque o diabo vai te atacar. Agora, quando ele nos ataca, que ele vem, encontra a palavra de Deus na nossa vida, não tem efeito algum, tem? Não tem. Será que o diabo pode tocar numa pessoa que guarda a palavra? Tá aí Alain. Chegava aqui, não dava tempo nem entrar, era manifestando. Olha se ele manifestou mais. Porque levou as coisas a sério. A irmã Maria só dava tempo entrar, né, irmã Maria, aqui. E tem a coisa que queria engaguelar o pastor, né? Já saltava para engaguelar. Nunca mais manifestou. É ou não é? Malho, quando chegava aqui, já ficava ali de orelha em pé. Chegava aqui, era bufo no chão. Olha, o Malho já está expulsando demônio. O nome dele na rua dele agora é Caçacão. É. Aí quando eu visto vermelho, ele viste vermelho. Quando eu tô de verde, ele empurra o verde também. Aí o pessoal, e a menina deu fé. Opa, e o senhor está vestindo do mesmo jeito do pastor. É a farda dos caçacão, não é? É. É. Mas entende, irmão, eu tenho muita experiência, Deus me dá muita sabedoria e também Deus me revela as coisas. Quando eu ia passando, que eu vi o casal passando, eu senti uma presença maligna. Eles iam para a rua.
Pois é. Mas é escolha, não é assim? Olha o que é que diz em 1 Pedro 5,8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário. Anda em derredor como leão, blamando, buscando a quem possa o quê? Desviar, tirar da igreja, levar para o inferno. Ele fica ali te rodeando, ó, tentando encher a tua mente de caramolas, colocando situações, dificuldades, que é para você turbar teu coração, para você ceder, para você abrir porta para ele entrar e acabar com tua vida. E o problema é que quando alguém da família permite que o diabo entre, sofre a família todinha. Você sabia disso? Se uma pessoa que se via Deus, se desviar, entrar no mundo espiritual e demônios, pode ter certeza, a família toda vai sofrer. Porque o que está naquela pessoa vai tentar destruir a família todinha, vai perturbar a família todinha, irmão. Você não tem ideia o que é um crente endemoniado dentro de uma casa. Você não tem ideia o que é um crente endemoniado dentro de uma família, irmão. Traz problema, traz dificuldade. Então nós temos que ter cuidado para que nós não abra brecha para que o diabo possa entrar. Diga glória a Jesus, porque se uma vez ele entrando, vai fazer um estrago terrível dentro da sua vida e dentro também da sua família. Atinge toda a área financeira, a área sentimental, atrapalha todas as áreas. Quando o demônio entra numa pessoa, dentro de uma família, meu irmão, ele faz um arregaço. Ele faz... Você vai sofrer, irmão. Vai tomar posse de uma batalha que não era sua. Sofrimento que não era para você. Por isso que nós temos que ter muita cautela com o diabo. Ele é vosso adversário. Ele está rodeando a sua família. Ele está rodeando os teus filhos. Ele está rodeando lá o teu trabalho, o teu projeto. Ele está rodeando, mas você vai deixar ele entrar? Ele blama, ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem raiva de você. Ele quer destruir você. Ele fica rodeando você para destruir você. O projeto do diabo é acabar com você. Mas você vai deixar ele acabar com você? Ele vai tentar, você sabe disso. Ele vai armar situações, você sabe disso. Mas nós temos a sabedoria, a palavra que é o escudo da fé. Diga glória a Deus. Para nos proteger contra toda a cilada do diabo. Quando você usa o escudo da fé, você bloqueia toda a seta maligna de Satanás. Diga glória a Jesus. Ele não consegue tocar na sua vida, mas ele vai ficar te rodeando. Na hora que você sair do culto hoje, ele fica lá te rodeando aí. Sabia? Você sabia que muitas vezes o casal sai da igreja, na hora que termina o culto, quando chega em casa já começa um quebra-pau? Sabe disso? Você não presta, que não presta você. Não, que não sei o que não. Que não sei. Mas eu vou puxar a faca. Eu puxo o 38. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu não é. A minha boca não é. Eu falo o que eu quero da minha vida. Eu não é. Ninguém manda na minha boca. Essa boca aqui só quem manda é Deus. Mas se Deus mandasse, não falava besteira, não é? Essa língua aqui, quando eu morrer, é 2 caixão. É 2 enterros, um para a língua. Deus me livre. Mandar Luca fazer a procissão dos 2 caixão, Luca. É. Porque a Bíblia diz que os crentes têm que ser mansos, não é? Mas tem uns crentes valentes, você sabia disso? Tem uns crentes lampião. Tem uns crentes que não é brincadeira não, meu irmão. Você pode puxar faca. Porque o diabo e seus demônios perseguem o povo de Deus. O diabo, ele persegue o povo de quem? E os que não são? Ele persegue? É dele. Você acha que o diabo vai perseguir o que é dele?
Você acha que o diabo vai perseguir o traficante? Você acha que o diabo vai perseguir a prostituta? Você acha que o diabo vai perseguir o cachaceiro, o mentiroso, o devasso? Você acha que o diabo vai perseguir o macumbeiro, o espírita, o idólatra? É dele. Ele usa quando quer, faz o que quer, leva para onde quer. É ou não é? É o cavalo, ele chama de meu cavalo. O diabo chama as pessoas que ele incorpora de meu cavalo. Já Jesus chama de meu vaso. Olha aí a diferença. O diabo chama de cavalo. E Jesus chama de meu vaso, meu escolhido. Templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. É ou não é? Santuário de Deus. Olha aí a benção. É ou não é? Mas o diabo ele envergonha tanto que ele chama de meu cavalo. Na verdade é um jumento mesmo, é um cavalo mesmo. Porque trocar Jesus pelo diabo? Mas a pergunta é: vai deixar o diabo turbar seu coração? Ou nós temos como dizer que nunca nós pensamos em parar? Você nunca pensou em parar, não? Desistir? Chutar a barraca? O balde? Camilo nunca pensou em desistir, não, Camila? Jô não, Jô também é Jô, diz que nunca, não. Joelma nunca pensou, né, Joelma? É, só Cidélia, né, que Cidélia, todos nós, irmão. Teve uma vez que eu saí de uma consagração aqui, quando eu cheguei nessa descida, era eu falando comigo, com ele, desistam, dá uma viajada por aí, vai, deixa de pegar fardo dos outros, vai cuidar da tua vida, você é um cara inteligente, o diabo falando comigo. Aí eu disse, está repreendido, Satanás, porque a nossa carne fala conosco, é verdade? Tem hora que a tua carne fala com você, e é obrigado você repreender, diga glória a Jesus. Quantas vezes Lucas não já pensou em desistir, né? Para trabalhar em centro de macumba, não era, Lucas? Ia ser um pai de santo, com a baibona grande, hein? Rodando de saia, 2 brincão, um de um lado, outro do outro, e chega, e começava rodando, e o povo batendo palma, eita, baixou, baixou. Não mangue não, viu, Alan, que você estava do mesmo jeito. Então veja só, a sentença do diabo já foi dada, por isso que ele está nesse desespero, você sabia disso? Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele sabe que o inferno foi feito para ele, e não é esse inferno onde ele está não, viu? Vocês se lembram que quando Jesus chegou na cidade de Gardara, que ele desceu do barco, um demônio correu, um homem que morava em sepulturas correu, chegou até o mestre e disse, filho do Deus Altíssimo, por que nos perturba antes dos tempos? Porque ele já sabia que vai para o inferno aí. Agora olha a preocupação do diabo, somos legiões, estamos nesse homem aqui, mas não nos mande para o inferno. Agora a pergunta é, o inferno onde ele mora? É não. É o inferno lá que chama Tártaro. É o inferno que chama Sheol. É o inferno que vai ser lançado outro inferno lá dentro. Que esse inferno onde Satanás está, vai ser lançado dentro do outro. Que esse outro vai comer esse outro inferno que Satanás está. Lá ele vai sentir tormentos, dores. Lá ele não vai ter mais domínio sobre a terra nem sobre os homens. E lá ele vai sofrer amargamente. Satanás, ele sabe disso. Eu já vi demônios chorando, dizendo, se Deus me desse mais uma chance para eu não ir para o inferno. Vocês têm chance, estão desprezando a chance que Deus está dando. Mas nós, se nós tivéssemos chance, nós limpíamos até o pé desse seu Deus. Mas para nós não tem mais jeito. Por isso que nós vamos fazer de tudo para levar vocês com nós também, o demônio dizendo. E muitos brincando. Você tem ideia quantos pastores tem no inferno chorando agora?
Você tem ideia quantas pessoas estão lá pedindo mais uma chance a Deus? E esse inferno onde eles estão já estão sofrendo. Imagina quando for lançado na segunda morte. Porque a segunda morte, Jesus diz: ai daqueles que for achado na segunda morte. Bem-aventurados são aqueles que ressuscitarão na primeira. Diga glória a Jesus. Você sabia que quem for para o inferno, ele não vai ser lançado na segunda morte só em espírito? A Bíblia diz que todos que morreram vão ressuscitar e vão ser julgados segundo as suas obras vivo. Ninguém pense que vai ser julgado só no espírito, não, vai ser julgado também na carne. Porque todos ressuscitarão, Jesus diz, todos ressuscitarão, irão diante do grande trono branco, e eles ressuscitarão com o corpo do pecado, e os anjos amarrarão eles de pé e mão, lançarão nas trevas exteriores, que é a segunda morte que a Bíblia fala, que até os demônios têm medo, e nós fica brincando, irmão, achando que isso é brincadeira, mas um dia nós vamos se encontrar com Deus, e bem-aventurados sois vocês que levaram as coisas sérias, amar a palavra de Deus, não brincar com os caminhos do Senhor, porque vocês vão encontrar Deus não para condenação, mas para salvação. Diga glória a Jesus. Vinde benditos, entra na casa do meu Pai, foste fiel na terra, não negaste o meu nome, então vão estar no lugar de descanso e de paz. Diga glória a Jesus. Mas se brincar, Jesus disse: olha, negaste a fé, não guardaste a minha palavra, anjo, amarra de pé e mão e joga dentro do inferno. E as almas vão clamar, gemer, pedindo misericórdia, mas não há mais misericórdia para aqueles que brincaram com a palavra de Deus. Então o tempo de você guardar o teu coração para não deixar ele turbar é agora, porque se você permitir que Satanás turbe o teu coração e tire você da presença de Deus, pode ter certeza, minha irmã, que você está arriscado do livro da vida. E você está pensando que o diabo está preocupado com você dentro da igreja? Olha, o diabo não está preocupado com você dentro da igreja, não. Ele se sente até mais feliz, porque vai enganando, é ou não é? Vai comendo o tempo. E a gente vai brincando, Mário, não se conserta, né? Não, um dia, aí vai um dia, aí vez naquele, antes do dia, aí vem o desacerto. Vem o arrebatamento, ou então a gente, olha, dessa sepultura. Aí naquele dia, você vai, Senhor, mais um dia, Jesus diz, pronto, o dia se acabou para você. O dia se acabou-se. Então, enquanto é tempo, o conselho que eu te dou, se conserta com teu Deus. Coloca a tua vida no altar, muda o teu caráter. Você sabe onde você falha, você sabe onde você está deixando a desejar, você sabe onde o Espírito Santo já mandou você se consertar. Não deixe para amanhã, porque amanhã não existe, é hoje. Diga para Jesus: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar meu caráter, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Pai, eu vou me consertar diante do Senhor. Diga glória a Deus. E aí Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Pois é, Luca. Vai deixar para amanhã, Luquinha? Cacá disse que vai deixar para amanhã, né, Cacá? Suba só um pouquinho ali, Júnior. Irmão Luca. Ô, irmão Cacá. Aleluia. O que é que está escrito em Apocalipse 20:10? Olha o que é que está escrito aqui, ó. Porque então vai dizer que é o pastor, né? O pastor está inventando conversa, né? O diabo que os enganava. O diabo fazia o quê? Enganava. O diabo, ele é um engano. Então veja só, o diabo conseguiu enganar os anjos, a terça parte dos anjos do céu. Enganou ou não enganou? E fez eles descer junto com ele, ó, o diabo. Dizendo que ia dar autoridade, poderes a eles, e eles se abestalharam e seguiram a Lucifer, e eles desceram do céu, a terça parte, milhares e milhares de anjos foram enganados pelo diabo, e eles desceram para o inferno. Então esse diabo, ele é enganador. Então o diabo que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então você veja que ele enganava as nações, olha. Mas lá em Apocalipse, no dia do juízo final, a Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês: onde está a besta, os falsos profetas
dia e noite serão atormentados para todo sempre. Porque tem pessoas que, não, pastor, quando eu morrer, nós vamos fazer uma missa, nós vamos fazer um culto e Deus vai tirar nós do inferno. Não se engane não, viu? Não tem vela, não tem lampião, não tem missa, não tem pastor, não tem freira, não tem padre que leve você para o céu. Só quem pode te levar é que você guardar a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. A pergunta é: você quer ir morar mais o diabo, a besta e os falsos profetas? Você quer ir morar com eles? Porque lá vão sofrer eternamente. Lá não tem negócio de descansar, tomar um dipirona, um doflex, um gardenal. Lá não tem um copo de água, lá não tem uma caminha para botar a cabeça. Lá é fogo, lá é lava. E a Bíblia diz que lá tem bichos que as almas vão ser comidas pelos bichos lá dentro. Tanto sofrimento lá, mas não se acaba as almas. Elas vão sofrer eternamente. O corpo delas vão ser dilacerado por bichos. Comendo 24 horas sem cessar, judiando com essas almas lá, dentro de fogo e enxofre, uma temperatura terrível. Você quer fazer um teste? Bota teu dedo na boca do fogão. Bota lá seu dedo. Se você aguentar um segundo, agora coloque aí a temperatura do dedo do fogão. 1 bilhão de vezes mais quente. Você já viu uma lava, aquelas pedras se derretendo, vindo de baixo, nos vulcões, explosões? É muito pior do que aquilo ali. E muitos estão querendo. Teve uns cientistas que foram fazer uma perfuração. Eles perfuraram tão fundo que chegaram num certo canto que eles ouviam grito de almas. Eles ficaram atormentados. Teve deles que ficou doido, outros se converteram porque eles viram. Achava que eram os equipamentos que estavam dando aquele gemido, aqueles gritos, pedindo socorro, pedindo para tirar lá de dentro. Achava que eram equipamentos, mas quando olharam, não, eram almas clamando lá dentro do inferno, irmão. Isso aí foi notório, passou em jornal, televisões. Eu assisti até um dia desse novamente, que já fazia um tempo que eu tinha assistido, vi de novo. Eles tamparam aquele buraco lá. Deus está dando prova suficiente, irmão, para nós se converter, para nós mudar. Deus está dando tempo para nós se converter e nós estamos levando as coisas por brincadeira. Deus ama você de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para te salvar naquela cruz. Deus, Ele faz você ver demônios se manifestando. Deus faz você ver pessoas sendo curadas. Deus faz você ver tantos milagres unicamente para salvar a tua alma, e você fica brincando com a sua salvação, perdendo tempo, né? Agora veja só, Satanás vai procurar a fraqueza do homem e da mulher. Olha para a sua irmã, diga: onde é a tua fraqueza? Aí você diz: não posso revelar. Mas sabe de uma coisa? O diabo sabe, viu? E Deus também. O diabo, ele conhece a sua fraqueza. Naquilo que você abre brecha, aonde você dá lugar, ele está adorando. Ele adora. Você se lembra que o demônio falou aqui? Quando a menina estava ouvindo música mundana, a jovenzinha, o demônio disse que adorava. Eu adoro, é minha. Faz a minha vontade. Aí nós achamos que isso é brincadeira, né? Você acha que quando nós estamos com o celular ouvindo música mundana, quem é que está nos usando? Quem é? É o Espírito Santo? É quem, Jô? Quem? Lula? Bolsonaro? É o diabo. Você acha que quando nós estamos olhando mulher pelada no celular, prostituição, quem é que está nos usando ali? Não venha dizer que é o Espírito Santo, não. É o diabo. Quando nós estamos mentindo, chamando palavrão dentro de casa, quem é que está nos usando? Não é o Espírito Santo.
Quando nós estamos falando mal da vida dos outros, quem é que está nos usando? O diabo. É fácil nós saber quando nós estamos sendo usados pelo diabo. Quando eu pego um cigarrinho para aquecer a alma, né? Uns bebem para esquentar a alma, né? Para trazer uma alegria. Outro fuma para esquentar a alma, né? Quem está usando a nossa boca, quem é? É o diabo. Você vai em todo centro de macumba, só faz trabalho se tiver com cigarro. É charuto. Você chega numa encruzilhada, tá lá o cigarro, cachaça e cigarro aí. Eles não fazem trabalho algum se não tiver esses dois equipamentos, ou cachaça ou cigarro. É ou não é? Você acha que quando nós estamos assistindo novela da Globo, novela da SBT, novela não sei de que, chorando, e na igreja não chora, não cai uma lágrima, mas na novela, oh pai, oh que cena linda, meu Deus do céu, é ou não é? Você acha que é Deus que está nos usando ali, de frente de uma novela? É não, meu irmão. Agora nós vamos se enganar? Nós vamos dar uma de doido, Francisco? É ou não é? Nós vamos fazer de conta que isso aí é uma ilusão ótica? É não, irmão. É onde Deus quer que nós pare, que nós mude, que nós se transforme. Em vez de eu assistir uma novela, vá louvar a Deus dentro da sua casa, diga glória a Deus. Vá colocar filmes bíblicos, vá fazer, atrai a presença de Deus. Você tem um celular, vá assistir coisas de Deus, vá assistir, pronto, vá assistir costura, vá assistir fazer uma unha, aprender a fazer uma unha, vá aprender a ser um predeiro, um carpinteiro, um armador, vá aprender a ser um pastor, seja o que for, mas tire os teus olhos dessas coisas que vai contaminar a tua alma, que vai tirar a presença de Deus da tua vida. Deus, Ele dá dois caminhos a nós seguir, caminho de morte, caminho de vida. Agora você segue o que você quiser, mas tem uma coisa, mas você não vai ser tomado por inocente, porque Deus está usando o pastor nessa noite para abrir os teus olhos e dizer para você que Ele não quer que Satanás turbe o teu coração e você perca a tua salvação. Deus, Ele quer que você mantenha o seu coração aquecido com o Espírito Santo e que teu nome esteja escrito no livro da vida, para na hora que a trombeta tocar, num piscar de olho, você ser arrebatado para a glória do Senhor. Mas fique trocando Jesus por novela, cigarro, bebida, fofoca, falatório, mexericagem. Perca culto, fica em casa assistindo novela, YouTube. Ah, não vou pro culto hoje não, porque estou cansado. Aí fica lá, olha. Termina o culto, tá lá a pessoa ainda olhando o celular. Tá cansado, não tá? Cansado de vir para a igreja. Cansado de buscar a Deus. Não se preocupe não. Você que se cansa de buscar a Deus, Deus vai se cansar de buscar você também. Aí, meu irmão, aí a tampa da lata vai voar. Porque tem pessoas, Zé Nuno, que desprezam tanto Deus que faz como Saul. Depois vai tentar buscar Deus, Deus não quer mais. Tchau. Botei outro no seu lugar. É verdade ou não é? Quem foi que Deus botou no lugar de Saul? Davi. Olha aí. Então nós temos, irmãos, que levar as coisas a sério. Diga glória a Jesus. Não brinque com o diabo, porque ele vai te atacar. Então Satanás, ele procura a fraqueza do homem, ou seja, aquilo que gosta. É que gosta, viu, Cacá? É ou não é? Vaidade, olha aí, ó. Primeira coisa, vaidade. As igrejas, você vê hoje em dia, as igrejas aí, as mulheres andam tudo pelada. É com os bubu tudo aí. É? As saias são tão curtas que tem que cobrir com a Bíblia. Ó, é assim, ó. Bíblia não foi feita para cobrir saia. As mulheres, para disfarçar, usam uma saia comprida, mas rasga até aqui, ó. Hã? Vaidade. Entendeu? Ah, não vou jejuar não porque vou ficar feia.
Vou criar estrias. É ou não é? Jejuma para não ficar feia. Se o jejum deixa nós bonitos, é verdade? Porque quando você está com a presença do Espírito Santo, você brilha como uma luz. É verdade? Onde você passa, o povo não te conhece. Aquilo é uma mulher de Deus, olha, está brilhando. É verdade ou não é? Você quer ficar bonita, jejum? Ore. Você não precisa de maquiagem, você não precisa de batom, você não precisa de enfeite. A mulher que busca a presença do Espírito Santo, irmão, quando tu olha para ela, meu irmão, a gente vê a glória do Espírito Santo nela. Diga a glória a Deus. Não precisa de nada disso para ser bonita. Apenas a presença de Deus na sua vida. E toda mulher que se maquia demais fica velha antes do tempo, sabia? Porque foi constado pelo o maior médico do mundo, não, tirando Jesus, né? O doutor Laí Ribeiro diz que o batom tem chumbo, a maquiagem tem petróleo, a tendência é matar as células. Pode prestar atenção que as atrizes, os atores, elas envelhecem rápido, tão rápido, do jeito que você pergunta, como é que pode aquilo? É porque elas ficam se maquiando direto para poder fazer os papéis de atriz, de atores, né? Ficam velhos no tempo acabado. E nós ficamos assim, né, Cacá, com 50 anos, com um rostinho de 25, não é não? Oh, meu Deus. Isso é a presença do Espírito Santo, Cacá. Aí, vaidade, prostituição, homicídio, inveja, falatórios, aí, ó, para os crentes falador demais. Bebedices, discórdias, e outros muitos mais, que aí a gente está lá em Gálatas 5, versículo 19, né? Terminou o culto, que Deus abençoe vocês.